Você é a vítima aqui. Você tem todo o direito de se defender e de se justificar. É assim que normalmente a sociedade, a cultura, o século que nós estamos vivendo nos ensina a viver. Mas teve um homem que teve todo o direito de exigir a sua justiça e não fez, abriu mão. No vídeo de hoje, no 6º vídeo do nosso devocional A Luz dos Homens, que eu deixei um link aqui embaixo, eu gostaria de dividir com você um pensamento a respeito de José. O José, pai de Jesus. Tem um texto registrado em Mateus 1 que fala que José, sendo justo e não querendo expor Maria de forma desonrosa publicamente, ele pensou em deixá-la secretamente. E muitas vezes esse lugar onde nós estamos sendo injustiçados nos dá o direito de exigir uma justiça com o mesmo peso. Mas algumas histórias de fé são feitas sem palavras, são feitas em silêncio, são feitas a partir de escolhas difíceis, de decisões tomadas quando ninguém está vendo. José é um desses personagens que quase passam despercebidos na narrativa bíblica. Não há citações memoráveis dele, não há discursos registrados de José, não há momentos de protagonismo dramático na vida dele. Ele simplesmente decide permanecer. José não pregou sermões, não escreveu salmos, não fez milagres visíveis, mas fez algo ainda mais difícil, algo que exige uma coragem silenciosa. Ele decidiu confiar quando tudo, absolutamente tudo, parecia errado. A fé de José não foi proclamada em praça pública, foi testada na solidão da dúvida. Foi forjada no peso de uma escolha impossível. E é por isso que ele nos ensina tanto. Imagina a cena. Tenta sentir o peso dessa cena. José descobre que Maria, sua noiva prometida, ainda não havia sido desposada, está grávida. E ele sabe, com toda certeza, e com a certeza mais dolorosa do mundo, que o filho não é dele. E a lei mosaica era clara e permitia a ele rejeitar Maria. E inclusive a lei encorajava ele a denunciá-la publicamente por adultério. A sociedade inteira, naquele momento, apoiaria José, ficaria do lado de José. Ninguém julgaria José por buscar justiça. A razão justificaria sua dor. A lógica validaria sua decisão. Ele tinha todo o direito de se proteger, de limpar o seu nome, de garantir que todos soubessem que ele era a parte inocente e que ele manteria a sua reputação intacta. Mas José, diz o texto de Mateus, sendo justo, decide deixá-la em secreto, em segredo. Ele decide se afastar. Ele não vai expor, ele não vai falar, ele não vai acusar, ele simplesmente vai se afastar silenciosamente. Olha a profundidade dessa escolha de José. Justo. Foi assim que Mateus chamou José. Aqui não significa apenas correto segundo a lei. Ele continuaria sendo justo se ele expusesse Maria. Significa algo muito maior. Significa algo muito mais profundo. Ele é misericordioso mesmo quando a lei dava razão completa a ele de não ser. Justo no sentido mais profundo é alguém que escolhe a compaixão mesmo quando tem todo o direito de julgar. A verdadeira justiça, ela não é cega. Ela vê o outro com compaixão. Ela não é surda. Ela escuta que o coração não consegue dizer em palavras. José prefere ser mal interpretado, suspeito, questionado, ao se tornar um instrumento de injustiça contra Maria.
E é nesse silêncio ético, nessa decisão moral tomada longe dos holofotes, que Deus se revelou a José. Porque Deus sempre presta atenção ao que fazemos quando ninguém está olhando. Quando José finalmente decide agir, quando o plano dele está traçado, definido, quando a decisão mais segura já está tomada, Deus interrompe o plano de José em um sonho. Não através de trovões, não através de sinais públicos, não através de uma assembleia religiosa, não, em um sonho. Num lugar mais íntimo, mais secreto, no lugar mais silencioso da intimidade e da vida de José, na linguagem mais pessoal que Deus poderia usar com o ser humano. E o anjo que aparece no sonho não traz explicações científicas de como essa virgem poderia conceber. Não oferece um curso intensivo de teologia da encarnação. Não traz explicações escatológicas do que ia acontecer. É apenas uma ordem simples e direta. Não temas receber Maria. Deus fala de forma simples, direcionando, dando direção, dando visão a José, dizendo a ele o que ele precisa fazer naquele tempo: receber Maria. Para isso, a gente sabe que não bastava engolir o seu ego, o seu orgulho. Ele precisava ir além disso. E é curioso, né? Deus não elimina o medo quando nos dá uma direção. Ele não remove cirurgicamente aquelas perguntas inconvenientes que nós temos e que nós fazemos quando Deus nos muda a direção. Ele apenas redefine a nossa jornada, a nossa trajetória. E ele diz: não temas, a José. E esse não temas não significa você não vai sentir medo. Significa sim, não deixa o medo decidir por você. José continua sem entender nada. O mistério continua permanecendo, mas agora ele sabe em quem confiar. E aí muda tudo. Muitas vezes nós não temos a resposta do próximo passo, nós não temos entendimento do porquê fazer aquilo que Deus está nos dizendo para fazer, mas a confiança em quem está nos dizendo nos garante a paz necessária para continuar. E isso muda tudo. Lutero, ele entendeu a essência do que estava acontecendo com José. E ele disse o seguinte, abre aspas: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa que morreria 1000 vezes por ela. Fecha aspas. Olha que lindo que Lutero disse a respeito de José. Ele tinha tamanha confiança naquilo que era a ousada graça de Deus se manifestando sobre ele, que ele morreria 1000 vezes por ela. José tinha essa fé, não a fé que tem todas as respostas, mas a fé que confia naquele que tem todas as respostas. A fé, muitas vezes, é exatamente isso, é continuar o caminho depois que todos os planos foram desfeitos. É caminhar, mesmo quando a estrada ficou escura, o destino está incerto, confiar mesmo quando a lógica grita o contrário da razão. José acorda, depois desse sonho, e obedece. Será que nós temos obedecido depois que nós acordamos das noites, quando Deus fala, quando Deus sussurra, no mais íntimo do nosso ser? José, ele não tem uma hesitação dramática diante de Deus. Ele não tem um discurso temperamental diante de Deus. Não tem questionamentos filosóficos diante de Deus. Ele tem apenas a ação. Ele se levanta e faz exatamente o que o anjo disse. Ele se torna ali, naquele lugar, o guardião desse mistério, o protetor do impossível, o homem que sustentaria o anonimato
do nascimento do Deus do universo. E no mais bonito e mais profundo, na mais profunda beleza disso é que essa fidelidade ela acontece no cotidiano. Todos os dias, pense comigo, todos os dias, José olhava para Maria e era impossível não lembrar disso. Todos os dias, José olhava para Jesus a partir do seu nascimento e ele lembrava desse dia. Ele lembrava de como a fé precisava resistir todos os dias nesse lugar do cotidiano, do ordinário. Não era em momentos épicos de batalha, não era em milagres espetaculares, mas em cada viagem que ele fazia para proteger a sua esposa, a sua família, em cada gesto de cuidado com Maria, em cada decisão anônima que sustentou o nascimento, a infância de Jesus, em cada decisão de sair de um lugar e ir para o outro, era uma decisão de fé de José, sustentada pela obediência a Deus que prometeu. A fé de José não fez barulho, não foi transmitida ao vivo como seria hoje, não virou manchete, mas sustentou o maior milagre da história. Porque a verdadeira fidelidade não mede o valor pelo tamanho da audiência, ela mede pelo tamanho da entrega, mesmo quando ninguém, além de Deus, está vendo. Vivemos em tempos em que tudo precisa ser dito, mostrado, documentado, registrado, divulgado. A gente vive isso. A vida privada virou uma performance pública, né? Basta ver a quantidade de influencer que nós temos. A fé, muitas vezes, virou conteúdo para as redes sociais. E a obediência virou um post no feed. Mas José nos ensina, essa história de José nos ensina que há um poder tremendo de agir em silêncio, de agir em secreto. Há uma força profunda nas decisões que nós tomamos longe das câmeras. E na fidelidade que não precisa de uma testemunha visível. Numa fé que não precisa de aplauso ou de reconhecimento. E numa obediência que não precisa ser anunciada. Às vezes obedecer é apenas ficar. Ficar quando seria mais fácil ir embora. Ficar quando seria mais fácil ir, mesmo sem entender. Ficar mesmo quando ninguém percebe o seu sacrifício. Ficar porque você ouviu uma voz que vale mais do que todas as outras que estão falando. O mundo valoriza o brilho da coragem espetacular. Mas Deus valoriza a quietude da obediência fiel. O mundo aplaude os que fazem barulho, mas Deus vê aqueles que permanecem em silêncio, fazendo certo simplesmente porque é certo. José é o lembrete eterno de que há poder nesse tipo de fé. Poder verdadeiro, transformador, duradouro. José nos mostra que a fé não é ausência de medo, não é ter todas as respostas, não é nunca duvidar. A fé é coragem para permanecer quando o medo está gritando. É escolher confiar quando a razão pede para que você fuja. É decidir obedecer quando mesmo o caminho que a gente está trilhando não faz mais sentido. José acreditou na palavra de Deus quando ela contrariava toda a lógica disponível, quando ia contra as evidências, quando parecia loucura. E por isso José tornou-se o homem que ensinou o próprio Messias a andar. Jesus não deixaria de nascer se José tivesse ido embora, mas José teria perdido a oportunidade de ver o Deus do universo crescer. O homem cujas mãos eram calejadas pelo trabalho, seguraram as mãos de Deus. O homem cujo exemplo silencioso moldou a infância do Deus do universo, talvez nesse tempo Deus também
nos chama a uma fé silenciosa. Aquela que não precisa ser vista para ser verdadeira, aquela que não exige reconhecimento para ser válida, aquela que simplesmente permanece fiel, firme, disponível, mesmo quando ninguém, além de Deus, percebe. Porque no fim das contas, o reino de Deus não é feito só de grandes atos que brilham. É feito também, e talvez principalmente, das decisões mais discretas que sustentam os milagres. De escolhas silenciosas que protegem promessas. De obediência anônima que carrega o impossível. E José é o patrono de todos nós que tentamos fazer exatamente isso. Permanecer ficando em silêncio, fiéis no silêncio, confiando apesar do escuro e descobrindo que Deus continua vendo o que nós estamos passando, que Deus continua liderando e dirigindo os nossos caminhos. Hoje talvez você está nesse lugar de ter todo o direito e de ser justo você fazer justiça com as próprias mãos. Mas é nesse lugar onde Deus te chama a confiar no processo que Ele está desenvolvendo em você. Eu não sei se você viu uns vídeos anteriores, eu falei sobre Abraão. Como Abraão tinha a expectativa de ser pai e de que nesse processo, que durou 25 anos até ele ter um filho, Deus estava gerando um pai. Ele tinha a expectativa de gerar um filho e Deus tinha a expectativa de gerar um pai. E nesse lugar, muitas vezes, onde não tem barulho, onde ninguém vê, ninguém escuta o que você está passando, é esse lugar que Deus está trabalhando e gerando em você algo eterno. E algo que vai permanecer, que vai ser a expressão plena da fé. Eu quero te convidar a permanecer nos próximos vídeos e de clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, de seguir o canal, de compartilhar esses vídeos que eu tenho certeza vão edificar a vida daqueles que você enviar esse vídeo. Eu tenho a expectativa de te ver no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!